Before starting Sejam the event, I will give bem-vindos. you logistical information, Antes de especially começar, vou regarding dar informações interpretation and logísticas how to quanto à activate the button interpretação for the e desired como language. fazer ativação During do the event, módulo all para participants interpretação are de in línguas. listen-only Durante o mode. evento, todos It os is possible to participantes communicate with the ficam no modo de panelists as ouvinte. well as É with the possível se organizers comunicar, entrar em using the contato com os module for questions palestrantes, bem and como os answers that organizadores, you can find at através the do bottom módulo of para your perguntas e screen, as respostas que vocês indicated podem by the encontrar orange na arrow. parte inferior, For your assinalada com information, a the seta event laranja is da sua recorded tela. and Para the sua video will informação, o be evento será published on the web gravado pages e o of the vídeo será event publicado nos organizers sites in dos the next few organizadores do days. evento nos próximos If you want to dias. listen the Se você presentation in deseja another ouvir o available evento language, em outra you língua should go to the disponível, interpretation você module precisa under acessar o the menu módulo de that you see on interpretação your no screen, menu embaixo da indicated sua by the tela, na orange parte arrow inferior, here below, como and then indicado pela select the seta desired laranja. E depois language. disso, selecionar If you o canal de listen to idioma the desejado. interpretation Se channel, você but deseja you ouvir are o canal da disturbed by the interpretação, original mas audio, você you fica can select incomodado pelo Mute áudio original, Original Audio você in pode the same selecionar menu. Mute Original Audio, To mutar, listen to deixar no the mudo o original áudio audio original. of Para the ouvir panelists, o áudio you have to original leave dos the palestrantes, interpretation você in precisa off deixar a mode. interpretação no modo off, You can change desligado. channels Você at pode trocar any de canal time. a qualquer If you have momento. a Se você question for tiver the panelists perguntas para or os any question to palestrantes the ou qualquer organizers, pergunta you para os can write us organizadores, during the você pode event escrever using the durante o evento questions and answers utilizando o module that you módulo de will find in the perguntas e menu below, respostas indicated by the orange no, arrow. no menu Thank you inferior, for indicado com listening a and seta enjoy the laranja, o event. menu de Q&A. Obrigada por ouvirem. Desfrutem o evento. Hello, everyone. Olá, tudo Nice to see bem? you all. Nice to Olá meet para you todos e all here in todas. É um this prazer ver webinar, vocês in this aqui, 38th encontrar ELA vocês webinar. aqui nesse I'm seminário very web excited to have hum, you here. da The WLA. É figures um are impressive. prazer We ter have vocês more aqui than conosco 360 no attendees seminário da from Associação around the Mundial de world. Loterias. Around 60 Temos mais de countries are present. If you look 360 details of the participants participantes do here, mundo todo. Temos 60 mais de from 60 Africa, países 35 from participantes Latin aqui, America, 39 60 from da North America, África, 38 from 85 da Asia, América and Latina, 39 da 135 América do from Europe. Norte, I am Fabian 37 da Ásia Marchal, Program Pacífico, mais de Cybersecurity at 100 da FJ Limited, Europa. and I Eu am sou a Fabi honored Marechal. to moderate this event. É um First of prazer all, moderar let me esse thank evento. Em Sibylline primeiro and Ala. lugar, They are offering gostaria de translation agradecer a in Spanish, Sibylae Portuguese, and e a French Ala, for this porque elas webinar. estão oferecendo a interpretação Um, para o espanhol, As the português e updated francês version para of esse the seminário WLAC web. standard was Vocês sabem que a versão ratified by the atualizada WLA do General Assembly. padrão da The updated WLA version is now the ECCS foi WLAS aprovado 2024 standard. pela Assembleia Back a few years em ago, the 2024. implementation of the standard Há alguns introduced new anos, controls and even new a concepts, versão de such as the 2020 acceptance of introduziu visuals novos in system controles, novos providers and operators. conceitos, tais We have como seen a that these sessão controls para o may have been jogo e challenging os for them, operadores de jogo. raising Nós many sabemos questions. que esses controles This foram new version of the desafiadores standard para is mainly to muitos e simplify the geraram framework. The main perguntas. Essa objective nova is versão é para this webinar is simplificar to help you get a esse clear quadro, understanding essa of the estrutura. O principal changes objetivo and better desse manage seminário the web é poder evolution. ajudar com que For vocês this, compreendam we as have mudanças, organized a possam entendê-las e possam roundtable gerenciar a about the evolução. certification Nós standard. organizamos We uma will mesa then deep redonda dive into each sobre of the essa section of the estrutura, standard. esse framework, e depois Let me nós vamos falar first sobre cada uma das seções introduce do the padrão. WLA SRMC new chair, Alessandro Eu Piaciuti, gostaria, em to primeiro take over lugar, this de mandate as chair apresentar o novo after the WLS presidente 2024 in que October começa a sua 2024. gestão, seu mandato como presidente. Alessandro Piaciuti, with over a decade of experience in leadership positions within the lottery and O gaming sector, Alessandro currently Paciuti, serves ele as tem grande CEO of expertise Lottomatica em and Lottery cargos de Network, liderança and e the agora SVP of ele Italy é o Lottery CEO Operations at IGT Lottery. He's an executive e committee member of the vice-presidente World Lottery da Association loteria since 2023, IGT, é membro do confirmed in comitê October executivo da 2024 WLA as de the chair 2023. of the SRMC. Em He is also a 2024, former ele foi member of the confirmado como executive presidente committees
do SRMC, do Comitê de Gestão de Riscos e Segurança, também faz parte, é ex-membro dos comitês executivos das loterias europeias. A experiência dele na indústria de bens de consumo de ocupou cargos altos de marketing na Colgate-Palmolive, na SAP-Miller, deram a ele uma forte perspectiva sobre o foco e envolvimento do cliente e o compromisso com ele. Isso foi fundamental para impulsionar a inovação no setor de loterias. Ele mantém um equilíbrio cuidadoso entre a vida pessoal e profissional. Ele cultiva interesses pessoais, como a fotografia, a música e o esporte. Alessandro Thank you Paciuti, very a much, palavra é Fabian, com for this você. introduction. Good morning, Muito obrigado, good afternoon, Fabian, good por evening, você everybody. estar I me was the dando essa first family apresentação. Bom member mentioned by dia, boa Fabian, noite, showing boa tarde a para real todos. Eu worldwide fiquei interest impressionado about this pelos topic. números So it's a comentados pelo pleasure for Fabian. me É um to interesse participate here global to open this nesse webinar, assunto. É um where we will prazer, uma focus on honra the para mim update estar of World aqui Lottery e abrir esse seminário Standard web, onde nós vamos nos 2025-24. concentrar na And as atualização Fabian said, I do was padrão recently appointed 2024, as the chair of this CSC, committee, and I took SCS, the da baton WLA. from that Como o Lawrence, Fabian who led falou, the team, eu and who fui did great job. recentemente nomeado And presidente this deste webinar comitê e eu represents peguei o a bastão do teaser of Dato, more que liderou extensive a plan equipe e fez um to ótimo trabalho. make Esse all the seminário associates web aware representa mais of uma the fase de importance um plano and mais benefit abrangente of being compliant with para the new standards. conscientizar todos os Ensuring that associados. the gaming Queremos que as environment are pessoas safe, possam estar em conformidade secure, com o novo and padrão trustworthy e garantir que is esse not ambiente just de a jogo priority, fiquem but it's seguros, really an obligation protegidos for e us. It's a confiáveis. must Isso for não all é of us, I apenas would uma say. prioridade, é uma For obrigação. this Uma reason, obrigação para the todos Security and nós. Risk Por esse Management motivo, Committee o plays a Comitê de crucial role Segurança e within the World Gestão de Lottery Risco, Association. SRMC, Our committee desempenha um papel is crucial dedicated dentro da to WA. supporting Nosso World comitê Lottery members se by dedica a apoiar os strengthening their membros da security, WLA, mitigating os membros da risks, loteria, and ensuring compliance fortalecendo a with the segurança, international mitigando os standards. riscos e garantindo a Just taking a conformidade step back, dos I would padrões just remind internacionais. the World Lottery Eu Security Control gostaria Standard 2020 introduced the new concept de, as de lembrar a Enhanced vocês que o Detection for Gaming padrão de Systems Behavior segurança, and de Operating controle de Controls, segurança em and the 2020 section introduziu novos for Cloud conceitos, Security tais Controls. como os But in controles a era de seção where S para everything is fornecedores e changing operadores de fast, sistemas de jogo e uma 4 seção para years controles de bring segurança na enormous nuvem. changes Mas numa era em and que tudo está discontinuities. mudando rapidamente, For 4 anos instance, realmente trazem digitalization enormes is mudanças, grandes reshaping our descontinuidades. industry. Por exemplo, And in a this digitalização context, the está work remodelando, of dando the nova forma à indústria. E CRMC naquele could contexto, never be o more trabalho do relevant, comitê from SRMC nunca cybersecurity foi threats tão relevante quanto to agora. compliance risk. De We ameaças, a closely segurança monitor evolving cibernética, a trends riscos and de challenges, conformidade, monitoramos de providing perto as World Lottery tendências members e os with the desafios, tools and the strategies they fornecendo need aos to membros da operate WLA safely. as And in the ferramentas recent e as past, the estratégias team has necessárias done para an operar outstanding com work. segurança. For No passado example, in this recente, a direction, equipe we have fez um updated the ótimo World trabalho Lottery nessa mesma linha. Security Control Standard 2024. A By the atualização way, do padrão, this standard a was publicação da ratified atualização by the do World Lottery padrão Summit in Paris and WLA-SCCS made 2024, que foi available in a ratificado fully na Cimeira, na digitalized cúpula de Paris em format, 2024, e making foi it more accessible disponibilizado em um formato everywhere in the world totalmente digital to the members para worldwide. ficar mais acessível para todo On mundo, top of this, we para os membros de developed todo a mundo. lottery risk Além register, disso, nós providing World desenvolvemos Lottery members um a very registro de risco effective de tool with a lotérica, structured fornecendo aos approach membros to uma identifying, ferramenta muito assessing, and efetiva, mitigating com um risk. foco In particular, para we a added the new identificação, 50 risks avaliação e a covering mitigação dos cloud riscos. computing, Nós artificial temos intelligence, and também novos cybersecurity. riscos que cobrem Even a more inteligência important, artificial, that the number computação na of nuvem, segurança associates cibernética. certified O que é increased, mais importante do que isso é o reflecting a número strong de commitment associados to security in the industry. certificados
associados reflete um grande comprometimento com as melhores práticas de segurança, conferindo as principais prioridades, é continuar trabalhando nessa direção, expandir o registro de riscos. Vamos lançar uma pesquisa para poder obter mais perspectivas para novos associados. Vamos desenvolver materiais educativos, vamos desenvolver materiais educacionais, campanhas de comunicação, para que os membros da Associação Mundial das Loterias possam entrar em contato com os desafios e as soluções para eles, para encorajar mais membros no mundo todo a adotarem o padrão. Para eles poderem adotar o padrão de segurança e controle 2024. Encerrando essa parte, a segurança e a gestão de riscos não apenas são necessidades técnicas, mas pilares fundamentais para a integridade e sustentabilidade da indústria de loterias e as apostas esportivas online. O mais importante, esse é um caminho que nós precisamos percorrer de forma conjunta, com contribuições, com a colaboração de vocês. Nós podemos construir uma indústria que não apenas seja inovadora e dinâmica, mas também segura, responsável e resiliente. Dito isso, eu quero desejar para todos nós um ótimo trabalho e um seminário web valioso. Espero que isso contribua para tornar esse caminho, deixar esse caminho cada vez mais sólido, cada vez mais proveitoso. Muito obrigado, Alessandro, por essa explicação. Seja bem-vindo ao comitê na qualidade de presidente. Eu gostaria de apresentar o percurso que nós tivemos para chegar nesse novo padrão. Helenida, podemos compartilhar a tela. Muito obrigada. Muito obrigado. Esse slide é um lembrete de que o percurso para chegarmos no novo padrão significa e envolve uma grande quantidade de trabalho. Os distintos membros, nós tivemos um workshop, uma oficina conjunta para garantirmos que o padrão realmente atinja o objetivo desejado. E decidimos em 2023 que isso devia mudar. Nossos esforços fizeram com que nós atingíssemos esse novo padrão. Seguinte slide, por favor. Aqui temos os objetivos. E para poder focarmos neles, quais eles são? Os 4: qualidade, inclusão, eficiência e consciência. Geração de consciência para essa estrutura, esse novo padrão, tem a ver com o fato de garantirmos, possibilidade de trazermos uma garantia. Esses são os objetivos do padrão WA-STS 2024. Podemos continuar com o seguinte slide. As regras de transição que estamos vendo na tela agora. Para a nova certificação, essa é uma informação importante mesmo. Para a nova certificação, depois de 1º de maio de 2025, o único padrão disponível vai ser o novo padrão 2024. Até 1º de maio de 2025, aqueles que solicitarem uma certificação podem se candidatar sob o padrão 2020 ou 2024.
Os membros que precisarem fazer a prorrogação da certificação deles, temos a data de 1º de novembro de 2026. O novo padrão, a partir de então, vai ser o único disponível. Até essa data, vocês vão poder o outro. Resumindo, até 1º de novembro de 2026, todos os membros atuais da WLA podem continuar com a certificação sob o padrão anterior, o padrão de 2020. Esse padrão foi traduzido para 4 línguas. A versão oficial é em inglês e temos a versão para o alemão, para o francês, para o espanhol. Vamos passar para a seguinte diapositiva. Temos um total de 181 certificados emitidos até agora. 2 deles já foram certificados sob o novo padrão. Temos já 2 integrantes associados ou fornecedores certificados sob o novo padrão. O resto dos certificados das certificações foram emitidas sob o padrão anterior. Os membros associados são os fornecedores e os regulares são os operadores de jogo. Temos 43 membros associados certificados até agora e 88 operadores de jogo certificados. Ao todo, temos 30 entidades de serviços de avaliação, ACES, que podem aplicar pela certificação sob o WLA SCS. Vocês podem conferir a informação também no site web. Na parte direita do slide, podemos conferir as regiões onde são alocados os certificados conforme a região. Podemos conferir a quantidade de operadores e fornecedores conforme a região. Eu já mencionei, toda a documentação é disponível no site web da WLA. Vocês podem revisar, podem fazer aí a digitalização, a leitura do QR Code da direita, ou vocês podem acessar através do site web. Estamos vendo na tela. Agora estou mostrando onde é que fica a documentação no site web da WLA. Vocês podem ver todos os documentos disponíveis no site web da WLA. Então, muito obrigado. Vamos agora a iniciar a primeira mesa redonda do dia. Temos aqui a ajuda com a apresentação da nova estrutura de certificação, o quadro, o framework. Eu vou apresentar agora o Pascal GV, diretor de segurança da Loterie Romande na Suíça durante mais de 20 anos. Ele faz parte, é membro do grupo de trabalho de segurança. In particular, he played an active role in the 2020 and 2024 evolution of the standard.
along with some da of the other Euromilhões. panelists E of em this termos webinar. mundiais, ele faz Then parte do Comitê de we Segurança e hear Risco. from Ele desempenhou um papel Ron ativo Lofstad, na the head evolução do of padrão de 2020 security para at Nord 2024, Stream com in alguns Norway palestrantes neste and member seminário. of the Temos o Trond Lofstad. SRMC Technical Working Group Ele since é 20, since membro do grupo de 2009. trabalho técnico da Trond Lofstad has WLA, do been the Chief comitê, Security a partir de Officer for 2009. more than, well, Foi for more chefe de than 16 segurança years and been a WLA SRMC member since durante mais de 2009. 16 anos na He is also Norskip, na member for Noruega, Peking e Local também Political membro do Security WLA, do Committee comitê, and has been desde part of the 2009. innovation of the Ele também faz WLA parte do Comitê de standard. Segurança Prior to this da current Viking Loto position, e he ele has the position, ajudou na he had evolução, no the desenvolvimento do position padrão as head of security at the SICS. Norwegian Labour and Antes desse Welfare cargo, Administration ele and ocupou o has cargo de served chefe de as an advisor segurança in the Norwegian na Army administração for 2 norueguesa de years. trabalho e bem-estar, Then e Robert também Knudts. Robert ele Knudts is prestou Director serviços of como Information oficial do Security exército at the norueguês por mais de Multi-State 15 Lottery anos. Association, O LOTSA, Robert a Nitz é US-based diretor de organization segurança da that is informação da former Multi-State Lottery and other Association, MUSL, multi-jurisdictional dos bodies. Estados Unidos, Prior to Muscle, que é uma Robert organização que worked administra in Powerball e cybersecurity outros and jogos engineering at multijurisdicionais. companies in E defense antes da industry MUSL, and finance ele industry. trabalhou em diversas Guys, empresas the na floor indústria de is yours defesa for the e de round table. finanças. Maybe A palavra just to give you a little bit of a context for this roundtable, we have, well, at least I para had trazer um prepared contexto para essa a mesa bunch of redonda. questions so that you may Eu preparei answer algumas perguntas in terms of a very para practical way poderem so that you responder can give de uma a heads up forma of the evolution prática. of the framework. So maybe I'm gonna throw the first question for you, Tudo Pascal. que tiver a ver com a First, the avaliação introduction of the do guide quadro, do framework. on the WLAS 24 standard. Vamos agora com a primeira pergunta. Hello, Fabian. Thanks for the question. O Just standard before I answer, da just a small introduction WLA. to this guide to certification document. It Antes de contains several começar, parts. eu gostaria de Part fazer A uma introdução is quanto à describing the certificação. procedure for the certification process itself. And Descreve part o B, procedimento de it will give certificação requirements for becoming a na WLA parte A e na assessment parte service B. Na parte B, entity. vamos falar dos It also requisitos contains the requirements para for avaliar becoming a as WLA entidades de recognized auditor. avaliação, And then you serviço have several e também annexes with forms como that ser must be used uma during the instituição certification reconhecida por process. essa Now, to certificação. answer your E question, depois nós vamos yes, the explicar o que é necessário para o 2024 processo de version of the Guide certificação. to Então, respondendo Certification à pergunta, a applies versão de only to those 2024 organizations that want para a to be certified certificação against the new só version of the aplica-se para standard. as And associações of que course, querem the ser previous version, the certificadas na 2020 nova version, versão is desse still padrão. available on A the versão website, anterior and de it applies to 2020 the está organization disponível no that still site certify against the e previous version vale of para as the standard. instituições que foram certificadas com a versão anterior. Thank you very much. Thank you for this, Obrigada. Pascal. I do have another question, maybe for you, this one, Robert. Eu How tenho is outra the pergunta, remote e essa audit pode ser managed para o Robert. according to Como é the updated gestionada guide to a certification? questão remota, Sure. essa, Can you hear me essa okay still? auditoria remota? Great. Vocês me Yeah. ouvem bem? So the Sim, initial escutamos certification, bem. Perfeito. A so certificação, the changes to the new standard, né, como gerenciar a add auditoria more remota. specificity to Essa physical mudança visits. do padrão é mais específica com On the slides 9 and relação 10, às visitas we'll share more about this in físicas, the presentation that is presenciais. upcoming, I think. Vamos But compartilhar remote isto visits can be mais conducted detalhadamente na in próxima accordance with the apresentação, national mas accreditation as body of visitas each country. remotas podem ser realizadas de And acordo so com the auditor entidades de would make a decision of certificação whether different sites dos have países. to Então, o auditor, have ele physical tem visits a or not. decisão de que lugares receberão uma visita pessoalmente e quais não. Sorry. Thank you. Thank you for this, Robert. I was seeing the Desculpe, questions obrigado, arrangement Robert. in the section. Eu estou vendo I'm seeing that the as presentation has but video. Is it still the case? Because perguntas que I estão thought I was the one having aparecendo.
e eu vejo a apresentação. Is it okay for everyone now? Vocês também estão Seems to be, vendo at a least for me, apresentação na it's tela? much better. No, still blurry. Okay. Porque para mim não é I hope muito it's clara better. a visão. Espero que On my side, at least eles consigam it's okay. solucionar a questão. Let's continue. I hope, in any case, as I said, the Continuando, webinar is como recorded, dizia so you antes, may see the webinar afterwards. o webinário está So, sendo let me gravado, jump to the então next vocês question podem then. Does checar all the premises on mais the stock adiante. should Vamos be passar para a visited at próxima least pergunta. one time in person during 3-year Todas certification as period? entidades, Robert, this as one to you also, instalações, sorry? elas devem Yeah, so ser each site does visitadas pelo generally need to be menos uma visited. vez por If there's ano. multiple sites Roberto, that essa pergunta perform the também é same para function, the você. auditor can you Se há decide muitos lugares make que a têm a decision mesma whether or função, not o auditor sampling ele those is pode okay. decidir And there is the capability to do se remote visits visitar for sites cada that have already been uma, visited. e também Okay, está a okay. possibilidade This is clear de now. certificar Uh, lugares que já foram visitados which are the antes. rules to become an Agora eu estou affiliate vendo and perfeitamente. affiliated Quais são as regras para WLASC, sorry? And which are the rules to be tornar assignated WLASC um as afiliado à And this WLA? one would be for you, Trond? E quais são as novas regras para os auditores? Talvez seja uma pergunta para o Trond. A atualização principal com relação a isto está incluída no guia e estão destacadas aqui de cor laranja na seção do 1 a 1A. 2021 or the new ISO 27006 standards. Agora aparece também o ISO We have also 006 highlighted in the next section that highlight. ISEs must not provide E both queremos destacar na WLA, próxima sessão que estas SES auditing entidades não têm services and other goods and por que services proporcionar, dar serviços de auditoria. As próprias loterias ou provedores de forma simultânea. Qualquer conflito de interesse deve ser resolvido. Também há uma separação entre os departamentos de auditoria e tecnologia nessas novas certificações. Isso é descrito na seção número 3, na nova guia para certificação. Small changes here is that we have listed the ISO 27006 into the E nós incluímos também o código ISO 27006 como parte dos requisitos. Esperamos que todos possam analisar esses novos padrões ISO, essa norma ISO, porque são padrões que devem ser verificados a partir de agora. Isso fica claro, pelo menos para mim. Uma pergunta, então, ao código de prática. Algumas das linhas estão mais detalhadas do que os controles em si. Isso dá a sensação de que os controles não estão sendo aplicados da mesma forma. Não sei se essa interpretação é correta. Obrigado pela pergunta. Quem não conhece o código de prática, eu vou apresentar do que se trata. É um documento criado junto com a versão de 2020 dos padrões e tem a intenção de dar uma base ao entendimento dos controles da WLA. É parecido como funciona os ISO para a versão anterior. Tem uma guia para entender melhor os controles e algumas sugestões para implementar os controles e também dá alguns exemplos de evidências de auditorias que podem ser
fornecidas aos auditores. A estrutura do documento é exatamente igual, é como a dos padrões. Tem diversas seções, uma para cada anexo do padrão, e foi projetada para apoiar os membros da WLA que estão se preparando para a avaliação, mas também para os auditores que conduzem as avaliações. Podem constituir também uma orientação útil para os membros que ainda não são certificados, mas desejam reforçar os seus procedimentos e prática de segurança. Está à sua disposição no site e não hesitem em entrar em contato conosco se tiverem alguma pergunta ou sugestão. Vamos para o próximo slide. Se queremos ter mais detalhes, aqui nós podemos falar de 3 seções. A primeira tem a ver com o controle em si, os controles que podem ser encontrados nos padrões. Por exemplo, aqui nós temos o G11. Isso tem a ver com as entidades que aparecem. E depois nós temos um capítulo com uma guia de implementação para ajudar a compreender do que se trata. Aparecem exemplos, como ele pode ser levado adiante, aplicado, e todos esses exemplos são tidos da prática dos membros do Comitê de Gestão da WLE. E, por último, nós temos alguns exemplos de evidência de auditoria que pode acontecer. Há muita informação, como vocês podem ver. E voltando à sua pergunta, Fabian, parece que estamos esperando mais neste código de prática do que nos padrões, mas entendemos que estes exemplos são incluídos só para ajudar a entender o próprio padrão. E não é uma coisa que especificamente deve ser aplicada. É um exemplo do que acontece na prática, na indústria, e levamos em conta o que é relevante, os que são pertinentes. Isso acontece também com os exemplos de evidência de auditoria. Isso aparece no código de prática para ajudá-los a compreender o que espera-se, o que é relevante, pertinente dentro da sua organização, da sua instituição. Muito obrigado pela explicação, Pascal. Ficou claro? Então, se eu entendi corretamente, está o mesmo raciocínio que tínhamos com o ISO anterior 27001, onde havia um anexo com essa estrutura, essa guia de controle. É uma coisa parecida, é a mesma coisa que acontece agora com o código de prática, é isso? Sim. Eu sei que o código de prática foi bem recebido, o de 2020, os padrões de 2020. Então, espero que seja útil durante esta nova certificação. Muito obrigado pela explicação. Agradeço a todos. Essas eram as perguntas que eu tinha. Não sei se temos mais alguma na sessão de perguntas e respostas do seminário. Vamos checar. Come on, don't be shy. If you have questions, this webinar is for you. Se tiverem alguma pergunta, este é o momento. O seminário, ou webinário, está para tirar as dúvidas de vocês. Eu estou lendo algumas que aparecem na caixa de perguntas e respostas. Não sei se estou entendendo corretamente a última pergunta.
Yeah, well, I'm not sure this is easier. At least it's one path. Sorry, the question is, isn't it A pergunta easier é, to não é mais fácil, aware to simples, train the VP members so that they capacitar os train themselves the membros rest of the enterprise? I para think que no maybe resto do one ano idea, eles but in any case, treinem e capacitem os seus próprios lost funcionários na so empresa I do ou na think instituição. the Essa more é uma ideia, people mas não é a aware of coisa the mais standard, the better. adequada. Mais pessoas, No para other que mais question. pessoas Then entendam, that's it. Thank you very vai ser, much, everyone, seria melhor. for this roundtable. Então, por If enquanto, we have é additional só. questions, Obrigado a todos os participantes da mesa redonda. we'll jump E se back houver outra pergunta, to vamos answer the responder. question. Let's continue then with the Continuando deep dive of the G com o control. nosso webinário, vamos Gunnar is the agora Chief aos Audit controles Executive of the G. State Lottery of Gunnar é Hamburg. diretor He has executivo 20 da years of auditoria da experience in Loteria audit and Estatal de security in the Hamburgo. Ele tem mais de lottery 20 business. anos de He has experiência em been auditoria e segurança no setor a das long-time loterias. member of the WLA É Security membro do Committee since Comitê de Segurança da 2005, and Miguel WLA Operational desde Risk Management 2005 Working e Group. do Grupo de Trabalho As de accredited Garantia e quality Risco assessor of the Operacional desde IIA, the International 2005. E como Internal Audit avaliador Association. Gunnar credenciado, certifies audit departments worldwide. He ele also served in a couple of certifica capacities, departamentos such as de being chairman auditoria of interno e the também Online algumas Gambling funções, Working como, Group por of exemplo, the German presidente do grupo Standardization de trabalho do Institute. grupo de jogos online do Instituto Gunnar, the floor Alemão. is yours to deep dive into the G Gunnar, section. você tem agora a Thank you, Fabian. palavra Thank you. para Hello, termos mais guys. detalhe da sessão de controles G. I am Muito very obrigado, tempted to Fabian. say Obrigado a the G todos. controls are Eu estou com the muita Gunnar vontade de dizer que os controls, controles G são os you are right. In controles fact, Gunnar, G is not por causa do for meu Gunnar, G nome. is for general. So the next chapter, Não, o nome G não é por causa de controle Gunnar. Os it is not a controles long chapter, but a very gerais são os important seguintes. É um chapter. That's why we call capítulo it curto, mas muito general importante. controls. Not that E é por lottery isso que se specific. chama controles We, gerais. as you Não são probably específicos para as experienced in the past loterias. years, for those who are longer with us, we Provavelmente, try to keep the full para quem standard está conosco há muitos anos, as it sabem is que with more or less tentamos 120 manter controls, roughly. o We don't want to estándar, overload it. We want to que have são it 124 controles. the working scope Não should queremos be manageable perdê-los in the end. de This is why vista, we try mas que to add new controls when necessary, estejam dentro do âmbito de but at the trabalho. É same por isso que time, estamos we try to reduce and to incluindo novos streamline controles, porque é controls. necessário, e tentamos Last but not diminuir least, a quantidade de we try controles to para que seja actualize mais simples e mais the wording. precisos, In the G mas chapter, tentamos we atualizar updated a redação. Então, a no few words. capítulo G, For example, atualizamos we alguns termos. substituted Por exemplo, in some specific controls the substituímos word personnel em alguns with controles employees. específicos a palavra This is pessoal because e there agora was aparece some funcionários. Isso uncertainty if deve-se personnel porque havia meant falta internal de and certeza. external staff or Pessoal, just o que que internal staff. significava? So now Pessoas we are de fora precise where we can da be. organização, And in those dentro. Então, cases where we agora meant nós queremos internals, mais precisão we com changed o the uso da wording to palavra employees. funcionários. E In a few other nós cases, we changed the specific word queríamos fazer lottery referência ao pessoal to the wider scope interno. E também a organization, palavra loteria, because para que it is seja mais obvious abrangente, that in many cases, not the e lottery foi itself substituída por runs the organização, operations, porque às but vezes não é a delegated a loteria em lot of si a que leva responsibilities adiante and as jobs to operações,
mas to external ela parties, delega essas but operações as a our outras intention to keep externas. that as well Então, a within the intenção scope, so disto we change it to a wider term organization é instead of lottery. incluir as loterias. Então, é por isso que nós ampliamos o termo Content-wise, e agora é biggest change organizações. probably A mudança we mais would have importante in com relação ao Control conteúdo G531. We changed the terminus from cloud é o security controle G531, que nós mudamos service. segurança em nuvem por This is why we serviços experienced in the past de by gestão, questions from porque you. no passado Thank you for that. nós recebemos That it is perguntas, not always nós fully recebemos clear muitas what was perguntas, meant muito obrigado pelas perguntas, e by cloud perguntavam security and exatamente does o que it contain significava segurança services na that nuvem. have Não been ficava claro. delegated to Eram third parties as well? serviços, Or is it just pure cloud security serviços gerenciados, where we gestão de were referred serviços. by Amazon Trata-se de Cloud or segurança something like this? em So nuvem, como por it is exemplo a clear for Amazon, uma us coisa all parecida. Não services ficava muito that are claro. run by Então, todos os external serviços parties are within the scope. gerenciados por This is why we terceiros, changed the word from cloud security to a broader scope, managed era a isso services. que nós fazíamos uma And referência. in addition, we Então, agora usamos added four serviços gerenciados. further controls to make E it nós complete. adicionamos mais The controles para que seja mais completo. even, I guess, important to mention is that in this context, É importante mencionar que neste we contexto, were reading the control and decided to be nós compliant to it. lemos novamente You os need controles to be compliant to ISO e 2020 decidimos 27001 que now para o with cumprimento managed services. era preciso cumprir o ISO Another com section in relação aos this G serviços controls gerenciados. Então, this outra control seção dentro dos controles G G54, Gaming System é a de Security. controle We changed this G54, que from tem the a ver com a past terminus segurança do jogo. digital gaming Mudamos o systems termo to a anterior, broader scope sistema de with jogos gaming security, digitais, a um mais so amplo that we have, de because segurança, we think it is more porque than pensamos digital channels that are que within the scope. It is a full trata-se de company, mais canais and digitais therefore gaming system que são security incluídos. right, Então, a correct wording. segurança do sistema de jogos é uma You will redação still um find pouco mais, um termo mais some correto. Também specific vão single encontrar controls from the former alguns controles security específicos control, which comes from the lottery que specific vinham de controles area, like anteriores layered da área systems específica para a architecture. They are loteria, still in the como, por standard exemplo, in the L sector. alguns termos como Some have been arquitetura deleted do as they were sistema em redundant camadas. Alguns and termos foram already covered eliminados porque by eram ISO redundantes 27001 e, and are not longer worth e, to e já mention it here. apareciam na norma ISO Yes, so 27001. these are the main changes in the G sector. Estas são as And principais alterações this was to no report to you. anexo de controles G, e era isso que eu gostaria de informar a vocês. for this, Gunnar. Seeing Obrigada. questions around the G Muito section, obrigado, Gunnar. Nós estamos vendo aqui first question algumas from me perguntas is sobre around a seção G. G511. A primeira delas tem a ver com o G5 exclusively to use portable computers, part of a lottery system with cryptographic keys and a lottery. I would G5.1
ele precisa ser aplicado. O controle criptográfico precisa ser aplicado unicamente em computadores portáteis, parte do sistema de chaves criptográficas de loteria e informações de clientes. Eu acho que aqui nós conseguimos explicar isso de forma certa através do Pascal. Se o Pascal pode nos dar um apoio. Me desculpem, não sobre os controles criptográficos. Talvez mais alguém seja a pessoa certa para responder. Estou tentando responder a pergunta. O controle criptográfico precisa ser aplicado exclusivamente para os computadores portáteis, parte do sistema de loterias com chaves criptográficas e informação de clientes e de loterias? Da forma que eu estou entendendo aqui, a pergunta é que a seção G5.1.1 aplica-se a todo o sistema de informação, não apenas aos computadores portáteis. Não sei se alguém gostaria de completar a pergunta aí no chat. Temos uma outra pergunta sobre G5.1.3. Em vez dos controles criptográficos, pode ser utilizada uma outra solução ou mecanismo para garantir a integridade da informação, como o Oracle DB-Vault? 1.3 é sobre onde nós utilizamos o criptográfico, o controle criptográfico. Podemos ter controles adicionais, como Oracle DB-Vault. Sei se a resposta foi clara. Vejo aqui muitas perguntas sobre o framework, o quadro de certificação, e sobre as audiências. Nós vamos retomar essa questão depois para trazer alguns esclarecimentos. Vamos ver se temos alguma outra pergunta. Eu vejo algumas perguntas sobre a diferença entre o conceito de funcionário, de pessoal, personnel e employee. Eu falei no começo, eu disse, e vou repetir, no começo da apresentação eu disse que ao utilizarmos o termo personnel, pessoal, em muitos casos, em muitas situações, não ficava claro, até nem sequer para o auditor, não ficava claro qual era o objeto daquela referência. O pessoal interno que fazia parte diretamente da loteria da empresa, ou se também ela fazia referência a pessoal externo, que podíamos compreender que, de certa forma, ele também pertencia à loteria. Então, para esclarecer o significado disso, nós aplicamos uma mudança. Eu acho que agora deixamos mais preciso, utilizando o termo, a terminologia de empregado funcionário, quando estivermos nos referindo a uma pessoa que pertence diretamente à organização, à loteria. Esse é funcionário. É o staff, né, da empresa, os funcionários da empresa, o quadro de funcionários da empresa. Nós estamos fazendo a diferença aqui, contrapondo com as pessoas que trabalham na qualidade de terceiros para as loterias. Nós não estamos fazendo referência àquelas pessoas com o termo funcionário, employee. Employee tem um foco mais restrito do que personnel, pessoal. Muito obrigado. Em geral, eu sei que na nova versão do padrão tem muita terminologia que evoluiu, muita terminologia além de
pessoal e funcionário que mudou. Nós trabalhamos um pouco com isso. Podemos ampliar um pouco a questão terminológica? Com certeza. Para aqueles que fazem parte do negócio das loterias há muito tempo, vocês devem lembrar que há uns 15, 20 anos, somente tínhamos loterias de raspadinha, loteria de sorteio, mas isso foi evoluindo de uma forma bem rápida nos últimos anos. E agora temos um ambiente mais complexo com entidades múltiplas, tais como operadores de jogos de apostas esportivas, operadores multijurisdicionais, fornecedores de tecnologia de jogos, jogos de loteria, fornecedores de serviços de jogos, etc. Então, quando nós preparamos a terminologia, o padrão de 2024, percebemos que tinha algumas palavras remanescentes da época em que apenas loterias podiam ser certificadas. Isso trazia alguma confusão quanto a qual a entidade a terminologia estava fazendo referência. Temos aqui na tela alguns termos que podiam ser encontrados na versão anterior do padrão. A maior parte das vezes havia muitos termos para nomear a mesma entidade, mas como você utilizava diversas palavras para diversos controles, dava para gerar confusão. Foi por isso que nós decidimos introduzir uma nova definição. No seguinte slide, temos as definições de operador de jogo, que faz referência a uma entidade a entidade que opera o jogo. Agora temos loterias que operam jogos, às vezes um fornecedor, às vezes uma mistura entre uma loteria, como uma casa de loterias, e um fornecedor. Fica difícil abrangermos diversas organizações, aquele leque nas loterias. Por isso que nós colocamos o termo mais genérico de operador de jogo, que faz menção daquele que realmente faz a operação dos jogos. Depois temos Game Supplier, o fornecedor de jogos, que é a entidade que fornece serviços de jogos, os serviços de jogos. E, por fim, temos a palavra, o termo organização, que é utilizada para fazer referência à entidade que recebe a certificação, independentemente da organização. Atualizamos também algumas definições, sistema de jogos, Gaming System, que precisa ser compreendido como qualquer ou todo subsistema de tecnologia e recursos informáticos que permitem o oferecimento de um jogo. E também o termo Gaming Services, serviço de jogos, qualquer tipo de sistema de jogos fornecido como um serviço. Esperamos que com essas novas definições nós tenhamos conseguido reduzir, eliminar algumas das inconsistências e possamos ajudar as organizações a compreenderem melhor o que nós estamos fazendo referência nos novos controles. Thank you. This is crystal clear. Muito obrigado. Isso ficou super claro, Gunnar. Muito obrigado pela explicação, Pascal. Eu vejo várias perguntas no chat. Antes de responder essas perguntas, talvez nós possamos abordar algumas relacionadas com a auditoria remota. Robert, eu vou passar a palavra mais uma vez para você. Você poderia explicar como será implementada a auditoria remota conforme o novo padrão? Sim. Vamos revisar aqui. Não muda nada na certificação a forma em que a auditoria era feita. Cada local precisa ser visitado de forma física para garantir que os controles aplicáveis mas precisa utilizar a mesma função. O auditor pode decidir fazer a visita nos locais físicos, nas instalações, mas a mudança remote audits
can é que be as done auditorias in remotas accordance with podem whatever the ser national accreditation feitas body is for that country and for ISO 27001. independentemente do controle nacional If there's a scope de change, credenciamento process change, para organizational esse change, país. anything Se like that, houver uma mudança de it's likely that a physical processo, assessment may be required, but again, de that's going to mudança be de looked at by an processo, da auditor when they're organização, on do site there or when escopo, they're talvez performing or when seja they're developing the scope requerida of the uma audit. avaliação But física, again, multiple sites that mas perform the same function if you're isso the sample. será So that's where the decidido changes. So I would pay attention to quando that a once it auditoria hits for 5.5.5. definida. And then recertification, no Essas são changes as there. Again, they mudanças. have to be physically visited. All the premises do. Depois, quanto à And again, recertificação, não with houve sites performing the same mudanças. function, Também again, não that can be sampled. So precisa fazer a maybe visita slide 10 física for a little de bit more todas as on that. instalações. There we go. Vamos agora para o seguinte slide. So there's more information about or there's Temos a change aqui about mais informação provisional certification. sobre So if there is, I mean, there sobre have a been a lot of certificação unusual provisória. things Temos, recently that may por prevent exemplo, on-site visits. The pandemic is a good one. Conflict is one that could also prevent that. So provisional recentemente certificate can be houve issued, muitas questões but que impedindo a not a full visita, por certification exemplo, o until the on-site visit conflito, occurs. pandemia. So this is 8.3.1, Então, so é that's something possível enviar important uma to pay attention to. certificação provisional, provisória, mas não é a certificação completa 8.4.1 also até a covers that, realização remote da visita certifications for, real. for extraordinary events. Então, And then if 8.4, the remote o initial ponto assessment is done, the next 8.4 annual menciona review também a certificação para should be eventos done in person extraordinários full de força certification. So does maior. that kind of answer the questions that we had for those areas? A Or are there more renovação questions? anual, a primeira renovação anual, precisa ser feita de forma presencial para atingir a certificação completa. Eu acho que isso ficou claro. Muito obrigada, Robert, pela explicação. O que compreendi desse esclarecimento é que a amostra, o que a Suzana pergunta, no módulo de perguntas e respostas, a amostra depende do auditor. Isso mesmo. Se tivermos 100 locais com uma amostra, é suficiente, conforme o que o auditor avaliar. Ótimo, muito obrigado. Espero que isso tenha ficado claro para todo mundo. Estou vendo também aqui no módulo de Q&A uma pergunta sobre a África. Não sei se já foi respondida ou se é possível respondê-la. Quantos auditores existem na África que são disponíveis? The question is if the G controls are really mandatory or can they be Se excluded? os controles G são obrigatórios ou podem ser excluídos? Essa é a pergunta. Eles são obrigatórios? Não, essa não é a pergunta, mas essa pergunta também é importante. O que você menciona, os controles G são obrigatórios. Mas a pergunta é: quantos auditores existem na África? Talvez alguém possa responder essa pergunta. Também estou vendo perguntas que eu acho que já ficaram claras com a resposta. Não tem a ver com o padrão de segurança. Outras perguntas que não têm a ver com o padrão de segurança não serão respondidas, porque o seminário WAVE é relacionado com o padrão de segurança.
Yeah, I'm seeing Susanna's question now. Now, this Também just estou vendo a pergunta maybe this refers da back to Suzana. the ISO 27001 standard, where you have a kind of a sampling that is described in the standard. This is not the same in this WNA standard. Que a pergunta menciona a amostragem permitida pelo padrão. Não existe um sistema para calcular o número, a quantidade de locações a serem auditadas, de locais a serem auditados. I'm seeing one other question that is important. What are the challenges Eu in vejo terms uma of outra information security for pergunta: applicant countries and quais how são benefit os is handled? desafios? There is one thing that is really important Há uma that coisa que é realmente was importante in the 2020 version of the standard is the fact that there are levels of na certification. versão 2020 do padrão, o fato de existirem níveis, nível 1, nível 2 de certificação. Esses níveis continuam em vigor. Isso é realmente útil para que, pelo menos, atinjam um nível 1, eles consigam ter a confiança suficiente para poder continuar para um nível seguinte, já tendo uma madurez suficiente. Daqui a 1 ou 2 anos, uma coisa que realmente requer. Então, quanto ao desafio a ajudar os novos operadores que estão passando pela certificação pela primeira vez, eu acho que é importante considerar isso. Ótimo. Tenho certeza. Agora sim, estou vendo uma pergunta sobre 5.1.3 sobre a norma ISO. Isso não é obrigatório. O fornecedor ter a certificação ISO de forma formal. Isso pode ser muito útil, mas não é obrigatório. A certificação do fornecedor sobre a ISO. Se o fornecedor não estiver auditado, a loteria, se o auditor, na verdade, se o fornecedor não cumprir a certificação, a loteria então precisa fazer a auditoria. Por isso, seria muito útil se o fornecedor estivesse certificado sob a norma ISO. Caso contrário, a loteria não precisaria fazer a auditoria. Os serviços incluem serviços de tecnologia informática, serviços relacionados com tecnologia informática. Gunnar, tem uma resposta com essa pergunta? No additional questions. Não vejo nenhuma outra pergunta, por enquanto.
In any case, we're going to take back all take back all the questions and maybe for Nós tomorrow vamos then I will make responder sure as that all the perguntas, questions are talvez amanhã, answered, or e if que not todas possible sejam by tomorrow, respondidas. then we'll make sure to reply to Se all não of for these possível questions. amanhã, eu vou Are very responder interesting and todas very important. durante esta semana. São todas interessantes e importantes. I'm seeing another question. What if our suppliers later with Vejo certification for the uma 2024 pergunta. standard than us? Can we Se still os get certified for the fornecedores são 2024 certificados standard? depois da If organização, your supplier keeps nós its 2020 podemos certification and you have to obter migrate a to the certificação de 2024 standard, 2024 would se it o be possible? Then fornecedor the answer is for yes, certificado as depois. long as A your supplier migração keeps the da certificação 2024 é transition possível, rule. As desde long as you que, apply with the transition rule, would be possible. ou seja, se aplicamos as regras de transição, sim. And I'm seeing the last question, an example question regarding the certification period. A lottery Também estou recertified vendo a in April pergunta 2024. quanto ao período Will de have a second year certificação. review in April 2026. But the recertification in Período de April revisão 2027 will be under the 2026. WNSSCS 2024. Is it correct? Yes, it is correct. It is the right assumption. É correto You can have the 2020 until o que November aparece aqui 2026. no Exactly. comentário. A de 2020 aplica-se até novembro de 2026. É exatamente assim. I'm seeing a question about the difference between a supplier and a Vejo uma gaming pergunta operator. I think quanto à this was diferença explained entre earlier operador de by jogos e Pascal. fornecedor. Eu acho que Anyway, já foi explicado pelo anyway, Pascal, the gaming operator is mas os operadores de is jogo, what we call the lottery member of the WA, the main member of the WA, the e o supplier que é is the chamado de associate membro member, da and WLA, the supplier na has verdade, then os fewer sections to comply with operadores são membros associados. Os provedores, eles devem aplicar mais seções G e AL. Eles devem cumprir com mais anexos do que os operadores de jogos. to apply as an auditor. Maybe this one is for you. Try to explain this, Trump, around the ASC Não sei requirements. se o Troy tentou explicar o que tem a ver com os requisitos para a entidade avaliadora. I'm seeing a question. I'm seeing the question. Can I Eu vejo aqui apply uma as an auditor? pergunta. Eu posso aplicar para ser auditor? Para se candidatar, para solicitar ser auditor? Isso aparece no capítulo 3 e está bem detalhado. Para isso, você precisa ser parte de uma destas entidades de avaliação. Também temos requisitos, aqui nós estamos vendo na tela. Eu não estou vendo nítido. Bom, os auditores devem ter experiência profissional de no mínimo 2 anos como auditor líder da ISO 27006. E os auditores que trabalham para
essas ASE 17025, devem 21 or the ISO 27006. They must ser pass the lead certificado auditor training. They must be de certified acordo against com a the ISO 27006 ou a 27001 lead auditor from a 17021. body recognized by the WLA. Quem não And there is an estiver official list of the recognized precisa bodies that can be receber requested uma from aprovação the anterior WLA. And do they SRMC. need the approval Isso vai from ser the Security and Risk solicitada Management Committee according to this guide. e quando The details receberem are essa quite aprovação do good, comitê, eles vão described poder in ser the guide auditores. to Todos os how to detalhes become an auditor vocês vão or encontrar to become certified. no novo guia So, para serem but auditores I understood there was a certificados. questions about who Não are entendi se how many havia uma auditors are in pergunta Africa. I'm not sure about that. com It could be relação like a Elvira quantos knows more auditores details há about na that África. Eu não tenho from the certeza WLA, da or we resposta. could just Talvez mais find alguém it out saiba na WLA ou distribute the podemos information about it, averiguar. so it's ready for tomorrow. Yeah, I agree. I'll take that back Se and pudermos come back with the averiguar, answer amanhã for tomorrow. compartilhamos a resposta. I also Ok, there was a concordo. question about E amanhã casino podemos games. dar a informação. Veja uma pergunta It was like why que tem a ver casino com games os didn't get in the scope cassinos. of the standards. And Por que the não standard estão for the up-to-date standard dentro has online do casino padrão? games that is covered in the O standards, and we'll padrão talk a little inclui bit about that os tomorrow. cassinos We don't online. have specifically Nós vamos controls falar for sobre isso physical mais detalhadamente casinos. amanhã. Não temos controle But específico para os many of cassinos the controls in the físicos. standard is Muito dos good controles security controls and can be used no to padrão make são controles de low the risk segurança for the e podem ser for the utilizados physical para casinos as reduzir well. os Maybe we riscos could take that que as acontecem a nos cassinos topic and físicos discuss it, and maybe também. the Então, next version of the podemos standard levar that em we conta could esse comentário discuss if there could para be some os próximos security debates requirements com relação controls aos related to padrões, physical casinos se as well. teríamos que ter alguns controles específicos para os cassinos físicos. Muito obrigado, Tron. Okay. Well, the rest of the questions that we've not answered so O far resto das perguntas que nós não respondemos até will agora be taken back, okay, and answered by tomorrow, okay? nós vamos responder amanhã. Well, I think that's it for today's. We've been told by Pascal Eu Robertson acho que from isso the é certificate, tudo the por hoje. certification framework has evolved, Os and nossos they've tried to explain palestrantes us, explicaram how quais foram it as has evolved atualizações and the way to comply e with quais this new foram as standard. And evoluções today, e como Gunnar foi was the desenvolvido main o novo changer padrão of the G e section. também as principais mudanças da seção de controle. The new terminology was explained by A nova Pascal as terminologia well, também, and as well as the Pascoal code of explicou practice. os novos termos I e think também this do is código what de we had in prática. mind for this first day's Era isto que nós tínhamos planejado para o webinar. primeiro dia. Tomorrow we're going to have to Amanhã nós deep vamos dive ter into the main three other sections, the uma L explicação section, mais the S detalhada section, das and outras the muscle section, the M controls seções as well. L, So S we'll have three more e we'll M. have deep dive into sections tomorrow, try to explain the evolution of the controls within the new standard. E vamos ter was mais it evolução com for relação today. aos padrões, com relação a esses controles. Por Am hoje I é tudo, missing então. something, or is it okay? I think it's okay.
we can Não sei se está remain some faltando alguma time coisa ou for se today's session. está tudo ok. Hoje If everyone is sobrou okay with tempo, that, mas I eu don't acho know que any não temos mais points, nada para then discutir. we'll Se regroup vocês tomorrow. concordarem, And thank you everyone for being nós present vamos nos reunir on novamente this amanhã. first day Muito of the obrigada webinar. muito obrigado a See you todos all por ter tomorrow. assistido o primeiro dia de webinário e até amanhã.